Tela com fundo azul. Do lado esquerdo, alguns elementos gráficos como estrelas, setas apontando para cima, semicírculo e colunas, nas cores amarelo, azul, verde, vermelho e branco. Centralizado na parte superior com letras brancas, o curso Economia Cultural e Criativa, Indicadores e Patrimônio Cultural. Abaixo, uma faixa laranja que sai dos elementos gráficos, o título com letras em azul, Indicadores e Estatísticas Culturais. Mais abaixo, em uma faixa na cor vermelho escuro e letras brancas, o nome da professora Daniele Canedo. Olá, tudo bom? Eu sou Daniele Canedo, professora do Secult UFRB e pesquisadora do Observatório da Economia Criativa da Bahia, o OBEC. Eu sou uma mulher parda, de pele clara, cabelo ondulado castanho, um pouco abaixo do ombro. Eu tenho olhos e boca pequenos, o nariz grande e estou usando uma camisa branca com linhas azuis e marrons e um colar azul de pedras. Neste vídeo vamos falar sobre indicadores e estatísticas culturais. E você pode estar se perguntando: o que acontece com a cultura quando ela não é registrada? Precisamos mesmo mensurar os resultados das nossas ações? Eu sei que essa palavra, medir, pode gerar resistência. Cultura não é só número, não cabe todas as métricas. Cultura é símbolo, é vínculo, é identidade, é memória. Mas vale lembrar que os recursos são escassos e as necessidades infinitas. Vai haver disputas por recursos e as decisões sobre as prioridades podem acabar reproduzindo desigualdades quando práticas, agentes e territórios permanecem invisíveis. Quando a gente não registra, a cultura fica mais vulnerável a decisões baseadas apenas em impressão, urgência, interesses comerciais, pressão de um grupo político ou outro. Além disso, a gente vive uma fase de transformação digital, de plataformização, na qual os registros são produzidos o tempo inteiro. Por exemplo, tudo que você faz nas redes sociais geram registros no formato de dados. E esses dados passam a influenciar como a sociedade organiza recursos, reconhece valores e formula políticas. A gestão baseada em evidências defende a ideia de que essas decisões precisam se apoiar na melhor evidência disponível, produzida com método, com rigor e com a possibilidade de verificação. Só que no Brasil isso tem um desafio grande. As desigualdades estruturais, a lacuna de dados, as assimetrias institucionais. E como os problemas são maiores do que os recursos, as decisões sobre o que, como e para quem sempre passam por disputa. Para vocês terem uma ideia, em uma pesquisa realizada pelo OBEC com secretarias de cultura dos 26 estados e do Distrito Federal sobre fomento às artes, 66,7% dos gestores apontaram a ausência de indicadores de avaliação como o maior desafio da gestão pública cultural. Por isso, nós precisamos de evidência como uma ferramenta de direitos. Ajuda a expor as desigualdades, a sustentar uma destinação mais justa dos recursos, a monitorar a execução, a fortalecer a transparência e a participação social. Então, essa conversa não é sobre se a gente vai medir a cultura. A pergunta é como a gente produz e usa evidência de forma crítica, democrática, comprometida com os direitos culturais. E aí, embora medir a cultura? E aí eu quero te convidar a pensar numa cena bem cotidiana. Imagina que você organizou uma ação cultural, uma oficina, um show. No final, a coordenação faz uma roda e pergunta para todos os participantes: e aí, o que vocês acharam? As pessoas dizem coisas incríveis, só que ninguém registra. Isso vira uma avaliação de boca. E ela pode até ser potente para quem viveu aquele momento. Mas se não for registrada em notas, áudios, vídeos, formulários simples, ela não vira evidência para mobilizar recursos, justificar a continuidade, melhorar a próxima edição. Precisamos sistematizar os resultados das nossas práticas para dialogar com a gestão pública, com financiadores e com a própria comunidade. Então, medir cultura é tornar visíveis dinâmicas do nosso fazer, dos resultados que já alcançamos. Agora que falamos sobre a relevância dos dados, eu quero organizar 3 conceitos básicos. Primeiro, afinal de contas, o que é dado? Dado é o registro bruto. Pode ser um número, uma descrição. Por exemplo, 700 pessoas participaram, 35 comentários no livro de visita, 150 inscrições. Já indicador é uma medida construída para acompanhar um aspecto ao longo do tempo. Ele geralmente relaciona dados de diferentes edições.
Por exemplo, o percentual de estudantes, o custo médio por participante, taxa de comparecimento. Indicador pode ser quantitativo ou qualitativo. O qualitativo não é achismo, é evidência baseada em método, escala de satisfação, relatos organizados, observação sistematizada. Índice é quando a gente combina vários indicadores para resumir um fenômeno complexo. Por exemplo, um índice de satisfação do público que junta o conforto, a acessibilidade, o atendimento, a sinalização. E aqui vai uma dica simples. Dado não é indicador. Contar público uma vez é dado. Acompanhar ao longo do tempo, com definição e método, vira indicador. E aí sim, você começa a enxergar tendências, desigualdades, efeitos do que você está fazendo. Vamos pensar em alguns exemplos de indicadores importantes para a área? Primeiro, os indicadores de insumo, que analisam, por exemplo, como os recursos foram mobilizados. Envolve orçamento, equipe, equipamentos. 2, os indicadores de processo, que focam em como a ação foi executada, quantas horas de formação, quais foram as entregas, por aí vai. Os indicadores de resultado, eles vão medir o efeito direto da ação no público, por exemplo, uma mudança percebida. E, por fim, impacto é o que muda no território ou no sistema no médio e longo prazo. Por exemplo, ampliação sustentável do acesso, mudanças institucionais. Eu quero deixar uma proposta bem concreta para você levar para o seu contexto. Escolha uma ação cultural do seu território, do seu grupo, um festival, uma feira, uma visita, qualquer ação. Agora responda, qual é o objetivo central? Pense nesses 4 tipos de indicadores que nós falamos: insumo, processo, resultado e impacto. Para cada um deles, defina se é quantitativo ou qualitativo. Defina também como coletar com uma rotina simples. Pode ser contagem, um formulário curto, uma pergunta com uma escala de 1 a 5, uma entrevista breve. E lembra, para trabalhar com dados, você não precisa virar estatístico. O essencial é entender que evidência não nasce no fim do projeto. Ela se constrói ao longo do caminho, ela precisa ser planejada, preciso pensar na qualidade do registro, nas análises que vão ser feitas, produzir visualizações que podem transformar o que está sendo feito posteriormente. É uma aprendizagem constante. E aí não basta usar mais dados. Diversos autores chamam atenção para a necessidade da gente pensar a boa governança da evidência, porque evidência também é escolha. Qual dado que entra, com qual objetivo, como é interpretado, quem tem acesso. No Brasil, eu sei, construir gestão cultural baseada em evidência tem muitos obstáculos. A falta de rotina para produzir esse tipo de dados no seu dia a dia, a dificuldade de sustentar sistemas e séries históricas, pouco acesso a dados secundários confiáveis, comparáveis, né? Uma subvalorização das evidências, principalmente as qualitativas, mas é preciso começar. Mesmo que seja de forma tímida, com poucas ações sendo monitoradas e avaliadas. Vale lembrar que boa evidência não é só um número, é um processo que precisa ser metodológico e democrático. Então eu te deixo com essa pergunta final. O que no seu território está ficando invisível por falta de dado, por falta de registro? E o que pode se tornar uma boa evidência para a sua luta pela cultura no seu território? Até a próxima!